falando para vocês, uma aula em sala de aula, ela não rende tanto, eu falo em conteúdo, quanto uma aula ao vivo, como a gente está fazendo aqui, pelo Teams. Por que essa aula ao vivo ela rende em conteúdo, né? Não estou querendo discutir qualidade em conteúdo. Por quê? Porque aqui, olha, eu estou olhando aqui, está todo mundo com o microfone fechado, não tem ruído nenhum, né? Eu trabalho em cima do conteúdo, então a gente pode ir longe com isso, né? Então a gente poder avançar até mais no nosso conteúdo, né? O que nós trabalhamos, né? Nessas poucas aulas presenciais que a gente teve e as aulas ao vivo, tá? Nós falamos dos filósofos da Grécia, né? Fizemos uma introdução ali, falando um pouquinho da antiguidade, né? Cristãos, né? Até chegar ali no, no momento em que a gente fala que, né, a gente sai da Idade Média, né, e avança, né, onde a gente diz que começam a surgir intelectuais no mundo que pensam e expressam aquilo que pensam. E além de expressar aquilo que pensam, escreve aquilo que pensam, né? Aí nós caminhamos, né, para a Alemanha, e lá nós dizemos que é o berço da psicologia, lá que ela nasce, daqueles pensadores, né, que são mais expressivos da época, né? Nós avançamos, fomos mais adiante lá, falando de James. Então, se a gente der uma puxada, né, basicamente foi isso, né? Nós trabalhamos por aí, tá? Então, como será a nossa prova, né? Como será a nossa prova? Olha, ela está aqui na minha mão. Eu ainda não coloquei ela no AVA, né? Eu tenho que colocar essa prova no AVA. A gente nunca trabalhou isso, né? E essa prova ela vai estar disponível para vocês no dia da aula, quer dizer, na semana que vem, semana que vem, hoje é 15, 22, é uma prova que tem 10 questões objetivas, tem apenas uma alternativa correta, né? 10 questões objetivas, apenas uma correta. Onde pega, né? Apesar de ficar no ar durante 24 horas, quando o aluno entra para fazer a prova, ele tem que fazer essa prova inteira, por completa, né? Por completa. E o sistema é inteligente, né? Por quê? Olha, como o aluno pode entrar às 19 horas, lá do dia 22, e fazer a prova, e falar, eu vou anotar, né, todo o gabarito que eu fiz, né? O colega que entrar depois, terminar que um aluno fez não é igual ao que o outro aluno vai fazer. Quer dizer, a mesma questão, é a mesma questão correta, só que a ordem ela vai alternar, entendeu? Então, não dá para um aluno entra 19 horas, faz a nota, passa para o colega faz. Não, cuidado com isso, porque o sistema embaralha tudo. O que um aluno fizer, ele está fazendo a mesma prova,
só que as questões são alternadas, o sistema faz isso, tá? Então, o cuidado, né? Entrou, você vai ter que fazer ela de cabo a rabo, vai ter que fazer a prova inteirinha, tá? Prova inteirinha. Ela é múltipla escolha, né? Ela tem alternativas que vai até de A até E, né? A, B, C, D, E, tá? Apenas uma está correta, tá? Não é uma prova difícil, né? Daqui a pouquinho eu vou passar pelo conteúdo dessa prova aí e se vocês quiserem pegar papel e caneta para anotar aquilo que nós vamos conversar, podem fazer. Já se preparem para isso, tá? Então é isso. A prova é essa aqui, né? É uma prova com 10 questões, tá? Não mais do que isso. 10 questões, tá? Os trabalhos que nós fizemos, né? Olha, tem a parte avaliativa de trabalho que é do professor. Então, foi feito um trabalho inicial que valia 300 pontos, tá? Aí nós fizemos um segundo trabalho, que a gente colocou aí uma data para entrega, que seria até hoje, né? A gente ainda vai falar disso um pouco, tá? É para a gente complementar a pontuação, tá? A pontuação. Quer dizer, se alguém deixou de fazer o primeiro trabalho, né? Porque eu tinha falado, ó, faça o primeiro trabalho. Quem passou esse primeiro trabalho para vocês foi a professora Sara, que no dia eu não fui dar aula. Então ela deu uma pesquisa lá para vocês. Foi o primeiro trabalho. Alguns me entregaram depois e outros não entregaram. Aí eu abri a possibilidade de fazer a atividade do AVA, printar a tela e mandar para mim também, e a gente ia pontuar os 300 pontos, tá? Aí nós pedimos um outro trabalho, aliás, mais dois, né? Um para entregar até o dia de hoje, né? Nós falamos dia 14, mas pode ser dia 15. Esse trabalho complementa a pontuação do primeiro bimestre. Ela complementa, né? Aí nós pedimos mais um trabalho para que a gente faça lançamento adiantado, isso até o final do mês, da pontuação do segundo bimestre. Quer dizer, a gente já entra no segundo bimestre com uma pontuação adiantada, porque a gente está pedindo um trabalho adiantado. Então, na verdade, nós tivemos quantos trabalhos? 3. Um trabalho inicial, que foi substituído até por uma tela printada do AVA, que veio para mim depois para pontuar. E um outro trabalho que a gente vai adiantar a pontuação do próximo bimestre, tá? Então é isso. Só que eu estava olhando hoje aqui, ó, né? Eu até conversei com o Carlos ontem. Falei, Carlos, quando vão chegar os trabalhos? Cara, não, mas eu já mandei. Realmente mandou, né? Mas eu tenho uma infinidade de colegas que ainda não apresentaram o trabalho, né? Eu até posso dizer quem mandou o trabalho para mim. Está na mão aqui, ó. Ana Cristina mandou. Deixa eu colocar o óculos aqui, que eu estou no grupo de risco. Espera aí que eu não enxergo direito. Quem mais fez? A Elicléia fez. Felipe Ferrari fez. Karen fez. Quem mais? Luan fez. Maísa, acho que Maísa fez, Marcos fez, Natália fez, Nayara fez, Noemi fez, Vanessa fez. Eu falei do Carlos, né? Falei também ou não, Carlos? Professor, eu acho que esses nomes que o senhor está lendo é de outra sala, porque a maioria desses nomes não consta na nossa sala. Não, e é mesmo, eu peguei errado. Peraí, tá aqui a de vocês. Vamos voltar aqui, ó. Eu estava lendo de uma outra turma, que está me preocupando, essa outra turma, que eu estava cobrando hoje de manhã. Então, é mais fácil eu falar quem ainda não entregou trabalho, tá? Olha só. A Delúcia Souza ainda não entregou.
A Ágata entregou só o primeiro trabalho. Tá? Amanda, Priscila não entregou. Anderson das Neves também não. Né? Aí vem mais abaixo aqui, Andressa Oliveira, também não. Andresa Alves entregou só o primeiro trabalho, não fez os outros dois. Ângela Patrícia, também não. Aí vamos descendo aqui. Beatriz, não fez nenhum. Né? Espera aí, deixa eu adicionar o Gabriel aqui. Quem eu falei, a Beatriz não fez, Beatriz Nonaca. Bruna Amanda também não fez. Carolina de Almeida também não fez. Daiane Caroline também não fez. Daiane Rodrigues também não. Eduarda Vieira também não. Elaine Cristina também não fez. Gabriela da Silva também não. Graziele Lima também não fez. Ibsen Bastos também não fez nenhum trabalho, né? A Graziele não fez nenhum, o Ibsen não fez nenhum, Isabela Ferreira também não fez nenhum trabalho. Professor, Oi. eu fiz Oi, trabalho seu. Quem é você? Isabela Ferreira. Deixa eu anotar aqui, peraí. Isabela Ferreira, né? Isso. Tá, eu... Professor, tá cortando tudo, não tô dando pra te escutar. Eu não tenho anotado, né? A gente fica só com vídeo, aí corre legal, tá? Então, olha só. Eu não tenho aqui, Isabela. Tá aqui. Você aparece 2 vezes na lista, Isabela, é por isso. Tá? Você aparece uma vez, né, com um número, e abaixo você aparece de novo, Isabela Ferreira Florencio. Você aparece 2 vezes. Na segunda, Isabela, eu tenho anotado. Tá? Eu te entreguei 2 trabalhos, não foi? Não, eu sei que você entregou 2 trabalhos. Tá? Então Que tá eu tô bom. falando, aqui na minha lista, você está aparecendo 2 vezes. Ué? Você aparece no número 33, aí pulando 34, você está aqui de novo, Isabela Ferreira Florencio, aparece 2 vezes. Ué? Tem mais Tá um trabalho, Isabela, tem mais um trabalho a fazer. Se você fizer, ainda dá tempo da gente entrar com ele também, tá? Você fez 2, realmente. Tá bom. Então, aí Obrigada. a gente tem que... nada. Agora, depois tem que ver por que você está 2 vezes aqui. É capaz deles te cobrarem 2 vezes, hein? Misericórdia. É um risco. O nome está 2 vezes na lista, né? Eu Aí acho que vem. eu sei o porquê. Então, mas não vai correr o risco de eles te cobrarem 2 vezes, não. Fica tranquila, tá? Tá bom, Você deve professor. ter um registro acadêmico só, tá? Aí Uhum. vem o João Vitor não fez. Júlia Fã Dias também não fez nenhum. Juliana Campos não fez. Júlio César Amaro também não aparece nenhum trabalho aqui. Laís da Silva Queiroga também não. Letícia Manuel Duarte também não. Aí vem Ian Oliveira de Souza também não. Lucas Guilherme da Silva também não. Lucinéia Rodrigues também não. Marcelo Tomanic também não. Márcia Cristina Silva também não. Marcos Gomes também não. Matheus de Mello também não. Michele Lohane também não. Natália Pereira da Silva também não. Olha, a Natália também, ela aparece 2 vezes aqui, só que essa aqui não fez em nenhum nome, né? Natália Pereira da Silva, ela não fez nenhum trabalho, ela aparece 2 vezes. Aí vem Natália Souza Oliveira, também não fez. Vamos descendo aqui. Olivia Thaís Grion, também não fez. Raila Paula, também não aparece. Roberta Geiser, também não. Rogério Luciano. Roseni Dias, também não. Sabrina Schiavielli, também não fez. Tatiane Cosme,
também não. Tamires Tenório também não fez. Tuane Bueno fez um trabalho só, tem mais um para fazer. A Vânia Cristina Silveira também. Ela fez um trabalho, tem mais um para fazer. O Vinícius Mateus não fez nenhum. Eu acho que é assim, o Edja, né, o Edla, Tatiana também não fez. Então, apesar de muitos terem feito, né, eu falei um monte de nome que não fez, que eu não sei se continuam matriculados, se não estão, não apresentaram trabalho. Por isso, é assim, olha... Professor... Só um pouquinho, Carlos. Eu vou segurar isso aqui até o máximo que eu posso segurar. E o máximo que eu posso segurar é até amanhã. Por quê? O dia 17 tem que estar tudo lançado. O segundo trabalho, não. Mas o primeiro, que eu falo dos outros dois que eu pedi, esses eu vou precisar, tá? Pode falar, Carlos. O senhor pode confirmar 2 nomes, por favor? É que o pessoal está tendo problema no microfone. O Anderson e a Andresa, com Z. Tá. Anderson das Neves Lopes. O Anderson também, eu tenho aqui Anderson das Neves Lopes, eu tenho Anderson Neves de Souza, e eu tenho um terceiro aqui que não apareceu na minha lista, que é o Anderson Santos. Eu anotei o nome dele e ele fez 2 trabalhos. Eu tenho que ver se ele vai aparecer para mim na hora do lançamento, porque aqui não apareceu. Qual Andressa que você fala? Tem 2. A Andressa Fabiano não fez e a Andressa Oliveira também não. A Andressa Alves dos Santos fez um trabalho. Professor, acho que caiu a internet do Carlos. Só um minutinho. Tá bom. Ainda bem que foi a dele, não foi a minha. Porque a minha cai também de vez em quando. Desculpa, minha conexão caiu. Acontece. Aqui comigo de vez em quando acontece, viu? E quando ela volta, é porque eu roteei do meu celular. Eu acho que a NET hoje ela não tem condição de atender toda essa demanda que está muita gente trabalhando em home office, né? E quem não está trabalhando em home office está usando a internet em casa à vontade. Então eles não estão com condição de entregar, quem tem net, né? Então, Carlos, você pegou os nomes que eu passei? Ou quer que eu fale de novo? Professor, eu não consegui anotar porque eu ainda estou no ônibus voltando para casa. O senhor consegue me mandar por e-mail? Que aí o senhor mandar por e-mail, amanhã eu tento procurar todo mundo. Só que a maioria desses nomes que o senhor passou não são ativos nem no grupo, também nunca recebi nenhum e-mail deles, nada do tipo. Então acredito que grande parte aí tenha realmente trancado. Tá, sabe o que eu vou fazer, Carlos? Depois eu vou tirar uma foto de cada folha dessa minha e eu vou mandar para o WhatsApp teu, tá? Nessas folhas aqui, o que eu tenho anotado, que é assim, um pauzinho, um trabalho. 2 pauzinhos, 2 trabalhos, entendeu? Então tá tudo aqui anotado direitinho, depois eu mando para você, e você dá uma rastreada aí, porque o nosso tempo, né, ele tá extinguindo. Qual que é o nosso prazo para lançamento, né? Nosso prazo para lançamento, a dona Sara, ela queria que eu mandasse isso dia 15, né? Mas eu trabalho com outras coordenações também, as outras coordenações é até dia 17. Não é diferente uma da outra, então eu vou lançar isso aqui o mais tardar amanhã, entendeu? A dona Sara, ela é legal, bacana, mas ela é exigente, né? Para não falar que ela é chata, ela é exigente, ela pega no pé. Então eu tenho que deixar isso aqui redondinho. O que eu posso dizer para vocês é que a turma de vocês é uma das turmas que mais produziu, mais fez.
Tá? O Carlos, ele colaborou em muito, né? O tempo todo, tá? Ajudou bastante, tá? Então, depois eu vou mandar para você, Carlos, você dá uma olhadinha nisso aqui, tá bom? Produziram mesmo, professor, porque eu quase apanhei no grupo esses dias cobrando o pessoal. O pessoal Deu produziu. certo. Então, agora, por exemplo, eu tenho aquela outra lista que eu tinha falado, que é uma turma do primeiro semestre também, só que é da manhã, é uma turma de RH. Olha, é uma turma que eu tenho 50 alunos, e eu estou tirando água de pedra daqui, porque muita gente não fez, né? Muita gente não fez ainda. E olha que hoje eu mandei WhatsApp para representante, mandei e-mail, avisei a Sara, porque a Sara também ela vai para cima, né? Eu falei para ela, Sara, o pessoal não está fazendo, ela vai para cima. A Sara, dos coordenadores, talvez ela seja aquela que mais acompanha isso de perto, entendeu? Por isso ela cuida, né, bem das turmas dela, né? É um lado positivo dela, tá? Então, depois eu vou tirar uma Professor, foto disso aqui e vou mandar para você. Fala, cara. tá. Já vou aproveitar para levantar um ponto que com certeza vão questionar aqui. Nessa semana, pelo menos na nossa turma, entraram cerca de 5 ou 6 pessoas novas. Eles estavam questionando, né, acerca do prazo curto e tudo mais. Como aí já Então, foge do meu controle e do é, senhor também, eu indiquei que eles conversassem diretamente com a coordenação. então, mas sabe o que pode fazer, cara? Se eles falaram com você, passa para eles os trabalhos que eles têm que fazer, entendeu? Ah, mas ainda não tem acesso ao AVA. Não tem problema. Vai lá na internet, passa o tema, consulta no Google, pega alguma coisa e faz um trabalho e manda numa pastinha separado para mim, que eu deixo guardado aqui, e quando eu for lançar, eu olho e ver se eles já apareceram. Se eles não apareceram, estão guardados aqui, eu entro retificando depois. Ninguém fica no caminho, tá bom? Porque às vezes Tá o bom, aluno professor, pode deixar. às vezes o aluno é muito recente, é, ele ainda não está nos relatórios, entendeu? Mas em algum momento ele vai entrar. Então eu guardo comigo, eu deixo aqui no meu computador, numa pastinha, no momento que eles entrarem, eu faço o lançamento retificando, tá? E eles vão ter a pontuação sem problema nenhum, tá bom? Outra, eu estou falando com vocês e tem gente aqui pedindo para adicionar e eu não estou enxergando. O Claudinei, o Bruno já entraram. Então, esses trabalhos que eu estou dizendo para vocês, esses trabalhos, eles são do professor, entendeu? São atividades que seriam feitas presencialmente em sala de aula. É atividade do professor, ponto. Vocês também têm a pontuação do AVA de vocês. Então, vocês têm que entrar no AVA em cada sessão, né? Semana que vem nós devemos estar aí com a sessão 10, né? Disponível. Então tem que entrar no AVA e entrou no AVA, faz a atividade, porque vai pontuar lá no AVA, entendeu? Lá no AVA também tem pontuação. Tem a pontuação dos trabalhos do professor, tem a pontuação do AVA, tá? Eu não sei se vocês têm aí pela frente o desafio nota máxima. Se vocês tiverem, façam também, porque também vai acumular pontuação lá do AVA. A pontuação do professor, a prova oficial, né? Essa que nós vamos fazer pelo AVA, e os trabalhos feitos em sala. Essas são pontuações do professor. Tem a pontuação do AVA, tem desafio nota máxima, tudo isso vocês têm que fazer, né? Para ir acumulando pontos, tá? Porque é bem assim, de repente, olha, você tirou nota na prova oficial, você acumulou pontuação com o professor
nas atividades dele, mas tem uma pontuação mínima lá do AVA que não foi atingida, você vai para exame. Você vai ter que fazer exame depois, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. É importante esse acompanhamento, tá bom? Se quiser fazer algum questionamento, gente, é hora de fazer, porque depois eu vou começar a falar um pouquinho da prova, do conteúdo da prova, né? Que aí o conteúdo da prova, por isso que eu falei, ó, pega a caneta, pega papel, porque é até uma forma de revisionar alguma coisa que não foi falado, né? Eu não vou entrar novamente na revisão, porque nós revisamos toda a aula que nós íamos fazer, eu revisava o que foi feito anteriormente, né? Então, o assunto, eu acho que ele foi até por demais explorado. Então, eu acho interessante a gente trabalhar a questão da prova, né? Alguns pontos importantes da prova que vocês devem observar para poder ir bem nessa prova. Porque é o que eu falei, no momento que você entrar lá no AVA para fazer a prova, aí você tem que ir até o final, tá? Não tem como deixar para depois. Legal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, por favor, pode abrir o microfone e perguntar. Ninguém? Legal. Vou dar mais um minutinho aí, ver se alguém quer perguntar, senão depois eu começo a falar do conteúdo da prova. Legal. Eu tô Então, vendo aqui, professor, no grupo, você tem alguém que quer perguntar alguma coisa, você tá com problema de microfone. Então, é um momento, porque depois eu vou pegar a prova aqui e eu vou conversar a respeito do conteúdo dela, né? E aí, se a gente tiver que resgatar alguma coisa, a gente resgata aqui, tá bom? Então, à vontade. Hoje a nossa aula é para isso mesmo. Quero que vocês... Semana que vem não tem aula, tem prova, né? Apesar que naquele período de aula, eu vou entrar no Teams aqui e vou deixar ele ao vivo, tá? Eu não vou responder nada de questão de prova, mas de repente uma orientação ou outra eu posso passar para vocês. E aí, Carlos, você já me dá um toque. Professor, deixa eu só já levantar um ponto. Eu não sei se é a conexão na internet, mas o pessoal está relatando bastante que o seu áudio está cortando muito. Então, eu cortei o vídeo. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou rotear do meu celular, né? Meu celular é Vivo e às vezes o meu sinal da Vivo, ele funciona muito melhor que o sinal da NET. Então, peraí. Deixa ele entrar aqui. Aí ele vai dar... Voltou? E agora eu estou aqui no sinal da Vivo. Sim, tá dando para ouvir o senhor melhor. Pelo menos aqui no meu dá para ouvir melhor. Tá. Eu saí da NET e passei por sinal do meu celular, hein? Eu tenho um pacotinho Bem até melhor. bom. Professor, Então... professor, Oi. Pode falar. professor, Oi, tô aqui. uma dúvida, eu queria saber se a senhora pode falar um pouquinho mais de São Tomás de Aquino. Eu não consegui pegar muita coisa dele. Olha só. Os pensadores, tá cortando para mim aqui, peraí. Os pensadores chamados cristãos, né? Eles trabalhavam muito a questão da alma, né? A gente fala que
que eles trabalhavam muito essa questão da alma, né? Então, a gente tem São Tomás de Aquino e a gente tem Santo Agostinho, né? Então, eles trabalhavam muito essa questão da continuidade da existência, mas de uma outra forma, né? Eles diziam o seguinte, que o intelecto, né? O intelecto, ele era algo, né, que não estava preso ao corpo físico, né? Ele falava de alma, né? Mas a ideia dele era tratar do intelecto. Então a gente diria o seguinte, olha, São Tomás de Aquino, assim como Santo Agostinho, eles trabalhavam nessa linha de pensamento, né? Que o homem, ele não era, né? A gente fala o homem aí como gênero, né? Ele não era somente corpo, ele tinha uma alma, né? Então, ele pontuava bem essa questão aí da alma ou do intelecto, né? Ser o grande motor, né, que movia o homem, na verdade, né? Que o homem, ele não era somente corpo, que havia também o intelecto. E o intelecto, ou alma, né, na visão, né, deles, porque eles eram pensadores cristãos, ele não estava preso, né, somente ao corpo, mas ao intelecto ou à alma, né? São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles trabalhavam um pouco nessa linha aí, tá? Do pensamento, né, do homem, né? O homem era não apenas corpo, mas ele era alma também, tá? A questão do intelecto você não podia ter somente como uma coisa só, corpo e alma uma coisa só. Obrigada, professor. Nada. Essa questão dos pensadores, né, cristãos é interessante porque eles tinham que ler a cartilha da igreja, né? E a igreja, na época deles, era uma coisa muito rigorosa, né? Uma coisa muito séria. Você não podia contrariar as ideias, né, do Papa. Isso não impedia que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino não pensassem. Eles eram filósofos, mas eram considerados filósofos cristãos. Então, eles caminhavam aí dentro de uma linha de muito cuidado, para não mexer com o representante de Pedro na Terra, né? Que era o Papa. Então, eles trabalhavam nessa linha, tanto um quanto o outro, né? Vamos dizer o seguinte, que Santo Agostinho, ele tinha conflitos muito maiores que São Tomás de Aquino, que também tinha conflitos, porque eram filósofos, tinham que seguir a linha da igreja cristã, mas tinha que caminhar de uma forma muito cuidadosa, tá? Tá bom? Mais alguém? Fiquem à vontade, senão eu vou pegar a prova aqui e vou começar a esmiuçar ela com vocês. Então, professor, acho que eu vou abusar. E René Descartes? Você conseguiria falar um pouquinho mais? Tá, o René Descartes, né? Ele já é de um período, né? Que ele sai do período cristão, né? Porque tem um gap aí, né? A gente fala, olha, os filósofos socráticos, os pós-socráticos, os pré-socráticos, aí nós temos um gap, né? Que vai até os pensadores cristãos. A partir daí, a gente fala da chegada do iluminismo, né? Pensadores que na época eram considerados intelectuais, né? Então, Descartes, ele era muito razão, ele era muito racional, né?
na forma de pensar. Então, ele contrariava muito aquilo que os pensadores cristãos pensavam. Por quê? Ele trabalhava muito com a razão, né? E esse período aí, que a gente fala que é um período chamado de iluminismo, né? Que é onde a razão começa a prevalecer, porque até então, aquele que se colocasse contra o pensamento da igreja ia para a fogueira, né? Então, há uma revolução, e aí, nesse momento, né, que a gente fala de Descartes, a gente fala o seguinte, que é como se o homem tivesse se libertado de correntes que aprisionaram ele durante muitos séculos, né? Durante muito tempo, o homem ele até podia pensar, mas não podia se expressar. Então, nesse período de Descartes, sim, o homem ele quebra essas correntes e ele pode se expressar livremente, ele pode falar. Ele não ia mais para a fogueira, não. Tá? Então, Descartes ele era ele tinha um pensamento muito radical, né? Intelectual muito radical e racional, né? Na verdade. Então, vamos dizer que é um rompimento, né? Do pensamento cristão. É um rompimento. Vamos falar de racionalidade. O homem é homem, o homem pensa, o homem realiza, o homem questiona, né? Então, Descartes ele é muito importante. Vamos dizer que ele é um expoente, mas outros também surgiram nessa época aí, né? Grandes filósofos, grandes pensadores, né? Nessa época aí, que a gente pode ver, alguns eram intelectuais, outros eram cientistas já. Tá? Então, é um período importante. É um período em que o homem está se libertando das correntes, né, das amarras de séculos, né, de estar preso ao pensamento cristão. Olha, se a gente olhar lá para a Idade Média, né, vamos até a Idade Média, né, os nobres da época cometiam atrocidades, roubavam, matavam, violentavam, faziam o que fosse fazer. Aí procurava a igreja estipulava um pagamento chamado de indulgência, e o Papa, né, representante de Pedro na Terra, intercedia diretamente a Deus para limpar, para perdoar os pecados, né, que foram resgatados através das moedas em ouro, né? Então, na época, na Idade Média, era isso. Né? Então, quando chega esse período que é chamado de Renascimento, onde chega o Iluminismo, não, os homens já se libertam de tudo isso. São intelectuais, são cientistas, e se colocam contra essa forma de pensar. Se libertam das correntes, né? Desse pensamento da igreja. Tá bom? Obrigada, professor. Nada. Mais alguém? Então, olha, eu vou pegar a prova, e isso não quer dizer que vocês não podem perguntar depois, fiquem à vontade, tá? Por exemplo, olha, na prova, a gente vai questionar a história como ciência, né? O que faz da história ser uma ciência, né? Como é que quando a gente fala que é ciência, né? A ciência, ela exige que tudo que você apresentar seja comprovado, né? Por isso que a gente fala, quando na universidade você está fazendo um trabalho, quando o professor começa a exigir demais, não se assuste não, ele quer que você comece a mudar a sua forma de pensar e que você tenha um pensamento científico. Eu me recordo, quando eu fui fazer mestrado, e eu comecei a produzir lá os meus primeiros artigos, o
o doutorzão lá, ele devolvia para mim com um monte de anotação e falava, olha, isso aí é senso comum. Você tem que ter senso científico. E a história é isso. A história, ela trabalha com dados comprovados, né? Então, a gente diz que a história, ela existe com dados que foram comprovados. Ah, tá, mas lá na pré-história ninguém escreveu nada. Realmente ninguém escreveu nada. Só que aí vem a arqueologia, né, que vai... Gente, o professor saiu? O professor caiu, o professor caiu. O professor tá. caiu. Ah, vocês não estavam me ouvindo, né? Só estavam me vendo. Voltando um pouquinho, tá? Está dizendo o seguinte, que a história, ela precisa de dados confiáveis, né? A história precisa de comprovação. E como é que se faz isso? É com documentos, é com arquivos, é com artefatos da época, né, que foram resgatados, tá? Então, a história se comprova assim, tá? Com dados que comprovam cientificamente aquilo que está se apresentando, né? Então, a história trabalha com esses dados aí, tá? Por isso que a gente fala que a, a filosofia, ela foi aceita como ciência, mas a gente tem alguns fragmentos aí na história que a gente não consegue trazer, né? Vamos dizer que se a gente falar que o berço da psicologia é a Alemanha, é que ali cientistas, né, trabalhavam na pesquisa, né, e tudo que se faz de forma científica é registrado. Então, por isso que a gente fala que o berço da psicologia é lá na Alemanha, né? Quem fazia o papel do psicólogo lá no passado, né, que podia ouvir as pessoas, né? Os filósofos faziam isso. E os padres também, né? Os padres também, tá? E depois, né, ainda pensando em termos de história, né? Como que a história se divide, né? Como que a gente pode dividir a história, né? Porque a história ela é dividida em períodos, né? A gente fala a pré-história, lá atrás. A pré-história é aquele período inicial, né? Aí a gente fala na antiguidade, pouco antes da Idade Média, né? Pouco antes da Idade Média. A Idade Média, depois a gente fala do período de modernidade, né? E nós falamos do tempo contemporâneo. Quando eu estou falando de algo contemporâneo nosso, eu posso estar falando do século passado, né? Eu posso falar, olha, aquele psicólogo foi contemporâneo nosso. Ele faleceu em 1940. Ele é contemporâneo, é uma história muito presente ainda para nós. Tá? Então a gente dividiria a história assim, né? Pré-história, antiguidade, Idade Média, modernidade e contemporaneidade, né? Período contemporâneo, algo que está muito próximo de nós. Tá? Ora, nós podemos dizer, por exemplo, que
Freud é nosso contemporâneo? Não, não. O Freud está lá, entre o século XVIII e XIX, né? O tempo que ele viveu ali. Então ele está lá atrás. Ele não é contemporâneo nosso. Tá? Ele está bem lá atrás. Tá? E na nossa prova também fala alguma coisa desse período que nós vivemos, né? Desse período nosso aqui, né? Do período contemporâneo. Tá? Que é um período histórico, que é o período que nós vivemos. Mas, mesmo sendo contemporâneo, nós podemos dizer que é história também, né? Se a gente pegar alguns homens da psicologia ou mulheres da psicologia desse nosso século, alguns muito ativos ainda vivem, né? Alguns muito ativos ainda vivem. Então, eles são contemporâneos nossos. E com toda certeza, né? Com a forma de trabalhar, né? Com a forma de interagir, muitos, né? Ainda mudam a história da psicologia, né? Muitos ainda mudam a história da psicologia, mesmo sendo contemporâneo, né? Então, esse pensamento contemporâneo também é muito, a gente diz, um pensamento muito importante, né? Tá? Entender também um pouquinho, né, de mitos, né? Nós não entramos nesse entendimento para falar de mitos, né? Mas eu vou pedir para vocês que pesquisem um pouquinho a respeito, tá? Porque, na verdade, todos nós temos uma ideia de mito, né? São mitos, né, que nós temos, né? Jung é que trabalhava muito com arquétipos, né? Jung foi discípulo de Freud, ele trabalhava muito com arquétipos. Então, ele dizia que o homem ele tinha na vida dele a figura da autoridade, que ele tinha como autoridade, por exemplo, o rei, o pai, o imperador. Então, ele trabalhava muito com arquétipos. E na psicologia tem essas questões dos mitos, né? Que podem ser verdadeiros ou não podem ser verdadeiros, né? Por exemplo, hoje, né, a gente, contemporâneo nosso, momento que a gente está vivendo, o Bolsonaro sai às ruas e muita gente grita mito, mito, mito. Tá? Eu não sei o que o Bolsonaro fez até hoje na vida para ser chamado de mito, né? Não tenho nada contra o presidente da República, né? Não tenho nada contra. Aliás, eu não entro na questão política de ninguém, né? Se a gente fosse pensar em mito, né, talvez outros políticos, né, que estão aí há muito tempo pudessem ser tratados como tal, né? Mitos. A figura do mito na filosofia, né? Mito é algo que a gente fala que está muito adiante da gente, inatingível. Todos nós temos um mito, né, em nossa mente. Se você pegar um evangélico e falar, escuta, quem é o teu grande mito? Jesus Cristo, por exemplo. Tá? Pegar o budista e perguntar para ele, poxa vida, quem representa para você o grande mito? Vai falar Buda, né? Então é assim, a questão do mito é importante. Então, dê uma olhadinha nessa questão do mito aí, que alguma coisa na prova está falando do mito, né? Então, os pré-socráticos, né? Os filósofos pré-socráticos, né? Que falavam, né? Começavam a questionar o universo, né? Em si, né? Que havia algo de estável no universo, tá? Então, os pré-socráticos são importantes também, tá? Para que a gente trabalhe lá na nossa prova, tá? Os pré-socráticos. E é bem assim, né? Se a gente pegar o São Tomás de Aquino e
Agostinho, essa questão do mito é um pouco mais presente, né? Por isso que a gente fala, quando a filosofia ela começa a se afastar e começa a nascer a psicologia, essas questões de mito, embora o mito esteja muito presente no inconsciente de muita gente, começa a se afastar um pouquinho, tá? Então, pensar um pouquinho na racionalidade, né? É interessante, né? Que a gente começa a falar de filósofos e, de repente, a gente está falando de um pensamento mais racional. Então, está se saindo da filosofia e caminhando para a psicologia. Então, por se tratar, né, de mudança na forma de pensar, vamos dizer assim, que uma situação mais racional do homem, né, essa questão do mito começa a ficar um pouquinho mais distante, né, porque o homem começa a questionar, né, a existência de mitos, né, na forma antiga de pensar do homem, né? Tá bom? O que mais que a gente pode falar? O que fica bem patente, né, no pensamento cristão, né, nos filósofos cristãos, é a questão da alma, né? A questão da alma e do intelecto, né? A gente pode dizer que São Tomás de Aquino fez um mapa da alma humana. Olha só, né? Alma humana. Ele fez um mapa da alma humana. Então, não que ele tenha mergulhado no inconsciente das pessoas. Ele mapeou a alma. Ele não podia contar isso para a igreja, né? Então, ele tinha que falar que era alma, né? Então, é muito importante essa questão da alma, né? São Tomás de Aquino. O que mais? Aquele período lá, que a gente fala que é o início do estudo científico da psicologia, a psicofísica, né? Onde se começam os estudos em laboratório, né? Então, é importante, né, essa parte aí da psicofísica, porque os estudos eram feitos em laboratório. E por ser feitos em laboratório, se trabalhava muito, né, com essa questão do estímulo externo e a sensação interna das pessoas. Era um trabalho de laboratório. A gente não pode tirar da psicofísica, tá, o papel dela na fundação da filosofia como ciência, né? E começam pesquisas científicas que até então não existiam, tá? Se vocês anotaram tudo que eu falei aí, eu falei a prova inteira para vocês. Não falei a questão, mas falei de conteúdo, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, gente. Professor, Oi. Eu tenho uma pergunta também. Então a gente pode falar que para Santo Agostinho a alma humana seria o inconsciente humano? Vamos traçar um paralelo, né? Vamos traçar um paralelo, né? Santo Agostinho, na forma dele pensar, e daí os grandes conflitos que ele tinha com ele próprio, né? Ele era um filósofo, mas ele era um homem que pensava, tá? Então, mapear a alma humana não é como, na visão de Santo Agostinho, não seria como você transcender do corpo, né? E ir para o céu, ou ir lá para um paraíso, para um outro lugar. Não é isso, né? Você mapear a alma seria como você mapear esse outro lado do homem, né? Que não é o lado físico, o lado do corpo. A gente pode colocar isso como sendo uma forma de pensar de Santo Agostinho. Perdão, São Tomás de Aquino, né? Mapeamento da alma, né? Mapeamento da alma. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui.
Professor, Oi. minha internet ela caiu bem na hora que o senhor estava falando da alma e depois teve mais algum assunto? Não, eu continuo falando da alma. Ah, então tá bom. Obrigada. Tá, eu estou falando de São Tomás de Aquino, né? E acho que foi o Carlos que perguntou. Então, para São Tomás de Aquino, a alma seria um inconsciente. Vamos dizer que fosse, né? O São Tomás de Aquino, ele ainda, no período dele, ainda não se faziam estudos do inconsciente. Ninguém tratava desse tema inconsciente. Isso vem bem depois, né? Ele chega a isso, chega bem depois. Mas na visão, nos estudos dele, é como se fosse. É como se fosse. Daí, então, né, os conflitos que eles tinham na época. Tá? Que, para eles, né, na forma de pensar, o intelecto e o corpo físico não poderiam ser considerados a mesma coisa, né? Até porque a pessoa pode ser mutilada e pode perder uma perna, por exemplo. O intelecto dela permanece o mesmo, não vai mudar, né? Pode ser que ela tenha algum abalo psicológico aí, que pode ser até recuperado. Mas São Tomás de Aquino foi tido como o homem que mapeou a alma humana, né? Professor, Fala, cara. quando o senhor começou a falar da prova, a minha internet caiu. O senhor pode voltar um pouquinho sobre o começo? Só antes de mitos, antes do senhor falar sobre mitos. Mitos estava lá no meio. Ó. Peraí, deixa eu achar onde está falando de mitos aqui. Acho que foi período contemporâneo, pela minha anotação. Os mitos, na verdade, eles começam a se perder, né, na chegada do Renascimento. A gente fala daquele rompimento, né? Porque até então o pensamento era cristão, né? No Renascimento é que os intelectuais ou cientistas eram mais racionais. Então essa questão do mito ela começa a ser afastada, ela começa a ficar para trás, tá? Não quer dizer que no estudo da psicologia, dependendo da linha, né, daquele que atua, ele não pode falar de mitos, né? Porque nós sofremos influência até de mitos, né? Pessoas sofrem influência de mitos. Tem pessoas que seguem cegamente certas pessoas e entendem que essas pessoas são verdadeiros mitos, né? Na verdade, as pessoas mereceriam um tratamento psicológico sério, bravo, né? Porque seguir, eu acho que eu admiro algumas pessoas, mas eu não fecho os olhos para as coisas que as pessoas não fazem bem feito, né? Vou questionar, tá? Então, não tem... nem meu pai, que já morreu há muito tempo, né? Eu tinha grande admiração, eu não posso dizer que meu pai tenha sido um mito para mim, né? Professor, Oi, a parte do mito, eu cheguei a pegar a minha questão que não peguei é o que estava antes disso. O tema que o senhor abordou antes de entrar em mitos. peraí. Então, olha, eu Professor, falei... na minha... Oi. Pode falar. Não sei, é que na minha anotação, antes de falar do mito, foi falado do período contemporâneo. Isso, né? Não, é que eu fui e voltei para trás, né? Eu fui e voltei para trás. Eu estava falando de... Quando eu falei de contemporâneo, eu estava falando de períodos da história, né? Pré-história, antes do período contemporâneo, a gente chama de... Aliás, o período moderno, depois do período contemporâneo... Aliás, período moderno, depois período contemporâneo, né? O período contemporâneo é algo que está muito presente ainda para nós, né? Mas é história também, tá? História também. Cara, você pegou quando eu falei do que é história, que na história tudo tem que se comprovar? Eu falei disso. Você pegou essa parte? Não, foi essa parte que eu não peguei, mas Foi foi essa no, parte.
foi logo no começo, né? O que é história, né? Quando a gente vai fazer um estudo histórico, nós precisamos de dados que sejam confiáveis, documentos, arquivos, artefatos da época, relatos, né, que metodologicamente foram analisados, né? Então a história ela se comprova dessa forma, tá? É lógico que a história também é manipulada, né? Se a gente for olhar para a história do Brasil, e é uma história bem recente a nossa, a gente vai ver que muita coisa que se conta da história não condiz com o que realmente aconteceu lá atrás. Os historiadores sérios, né? Eles mostram a história verdadeira. Eu não posso dizer que a história do Brasil antes da República seja uma história contemporânea à nossa. Não. Eu posso dizer que antes da República, a gente até estava em um período de muita evolução. Já tinha locomotiva a vapor, né? Os primeiros veículos já existiam, as carruagens estavam ficando para trás, né? Então, não é um período contemporâneo nosso, não. É algo que se avizinha da modernidade. Tá? Então, isso não é contemporâneo. Contemporâneo é eu falar, por exemplo, de um pensador da década do século passado, de 30, de 40, de 50, tá? Ou a gente vira aí, olha, estou falando de 2000, um grande pensador que tem escrito um artigo muito interessante, é um contemporâneo nosso, está muito próximo da gente, tá? Matou aí? Matei, professor, obrigado. E ver a história como ela se divide, né? A pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a modernidade e o período contemporâneo, tá? Isso é história, tá? Aí depois falamos um pouco, né, voltando mais para trás ainda, nós falamos lá dos socráticos, né? Isso nós já falamos, já até esgotamos o assunto, né? Então os filósofos gregos já ficaram para trás. Aí nós falamos dos pensadores cristãos, né? São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? O que firma bem, né, o pensamento de Santo Agostinho, né? Que para ele era impossível acreditar que o intelecto, né, ele também poderia ser considerado corpo. Não, no pensamento dele eram coisas diferentes. Então, São Tomás de Aquino é tido na linha de pensamento como um homem que mapeou a alma. E aí a gente pode linkar isso ao inconsciente humano, né? Vamos dizer que ele você não podia considerá-lo psicólogo, ele não tinha nenhuma ciência para isso. Apesar, né, que se tratava de um religioso, né? E religioso, até hoje, nos dias atuais, né? Você vai numa igreja católica, tem lá uma casinha lá, em que as pessoas vão lá e se confessam pro padre, né? Contam lá os seus pecados, que entendem que fizeram. O padre dá lá vai lá e reza, dependendo do tamanho do pecado, né? Reza 10 Ave Maria, 15 Pai Nosso e tal, e se arrependa dos seus pecados. Então, vamos dizer que o padre ouve e, de alguma maneira, ele alivia o fardo, né, do pecador, né? Quando fala para ele, você vai lá, reza, e o seu pecado, né, ele vai ser aliviado. Então, a Igreja Católica sempre teve esse lado aí, mas a gente não pode considerar que São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho eram psicólogos de forma nenhuma, eram filósofos, eram homens que, apesar de serem homens da Igreja, pensavam. Não que os homens da Igreja não pensam, né? Pensam. Eu tenho um amigo padre, ele foi meu aluno
um curso de pós-graduação lá na Anhembi Morumbi, depois acabou virando meu amigo, já fui na igreja dele, e a gente tem altos papos, né? Porque, vamos dizer uma coisa, muito intelectual, muito conhecimento, muita formação, né? Muito conhecimento filosófico, né? Porque a gente fala, o sujeito hoje para estudar, para ser padre, ele estuda muito, né? Ele vai estudar muito antropologia, filosofia, religião, todas as religiões ele tem que estudar. Então tem uma bagagem cultural enorme, né? E eu, às vezes, eu faço algum questionamento e ele tem resposta para mim, né? É padre, né? Então é isso, né? Era a forma de pensar lá de trás da igreja cristã. Não podemos considerar que eram psicólogos, eram filósofos, né? Mas que já trabalhavam essa questão aí da alma humana, né? Que a gente pode chamar hoje de inconsciente, talvez. Bom, mais alguma coisa, gente? Fiquem à vontade. Eu já explorei até onde eu tinha que explorar, né? Se alguém já está satisfeito e quiser sair da sala, fica à vontade, tá? Se alguém quiser continuar e perguntar e ouvir o que o colega perguntou, eu estou aqui para isso. Ô, professor, boa noite. Perdão pela, eu sei que o senhor já explicou, mas eu fiquei um pouco na dúvida do Santo Agostinho, que eu não entendi muito a parte do Santo Agostinho, entendeu? O Santo Agostinho, assim como São Tomás de Aquino, era um pensador cristão, né? Um filósofo cristão. São Tomás de Aquino, vamos dizer que ele foi mais adiante e ele é tido como o homem que mapeou a alma humana, tá? Mas Santo Agostinho, ele também trabalhava essas questões do homem, né? E do intelecto e do corpo. Ele trabalhava bem essas questões. No entendimento dele, tá? Você não podia considerar uma coisa só. Corpo e alma. Eram coisas distintas. A linha era a mesma de um e de outro. Eles não eram diferentes nesse aspecto. Até porque não podiam fugir dessa realidade, né? Eles tinham que pensar na questão do homem, já que o homem era um ser vivente que pensava, né? E, então, o pensar do homem, o intelecto dele, não poderia ser considerado algo físico. Muito obrigado, professor. Entendi agora. Legal. Professor, como a minha internet caiu, eu não consegui escutar. Vai cair algo sobre o funcionalismo e estruturalismo na prova? Não. Nós vamos falar um pouquinho da psicofísica, tá? Entramos um pouco na psicofísica, mas nós não vamos entrar nessa questão aí que você está falando, não. Ok, obrigada. Talvez na outra prova, sim. Tá? Talvez na outra prova, sim. Eu coloquei lá no AVA de vocês, depois vocês dão uma olhadinha, né? Eu coloquei, além daquilo que tem no AVA, eu coloquei mais alguns conteúdos ali de psicologia, de pensadores, tá? Então, depois, na hora que vocês tiverem a oportunidade de entrar, entrem. Eu agreguei mais alguma coisa, além daquilo que já tinha lá, tá? Ô, professor, você poderia falar um pouquinho mais da psicofísica, por favor? A psicofísica, né? Os homens que trabalhavam, a gente fala que o berço da psicologia, ele estava lá na Alemanha, ele começa na Alemanha, né? Então, o estudo da psicofísica, ele estava muito assentado, né,
nos estudos de laboratório, né? Os estímulos externos e os estímulos internos, né? A gente fala psicofísica, né? Algo da psicologia e da física, quer dizer, estímulos humanos que levam a reações humanas, né? Então, a psicofísica, vamos dizer que aqueles que estudaram a psicofísica, eles fizeram estudos e pesquisas em laboratório, tá? Em laboratório. Então, a psicofísica estuda essa questão aí dos estímulos e das reações, né? Das reações. Ainda não era psicologia, mas é o embrião da psicologia. A gente está falando aí que estímulos podem motivar as pessoas, ou podem fazer com que as pessoas modifiquem a sua forma de reagir. Então, a psicofísica, ela começa a se sustentar nos estudos de laboratório, tá? Nos estudos de laboratório. Deixa eu ver se eu cito aqui na prova o nome de um dos expoentes da psicofísica que tem aqui, para que vocês lembram, né? Eu acho que eu falei da psicofísica, mas eu não entrei perguntando de ninguém, não. Não pergunto de ninguém, né? A gente só pergunta o que é o que, na verdade, a gente entende por psicofísica. Não vamos falar de Helmholtz, não vamos falar desses expoentes, não. Mas só o que é psicofísica. Entender o que é isso. Estudo dos estímulos, das reações humanas. Os psicofísicos fizeram pesquisas em laboratório, tá? Vamos dizer que Titchener criou um laboratório, na época com universitários, né? Para trabalhar essa questão aí. Hoje nós batemos o recorde, né? Nós chegamos a 38 ativos na sala de aula. Mais alguém perguntando? Mais ninguém? Não, professor. Tá bom, então, gente, olha, quem quiser sair da sala, fica à vontade para sair. Eu permaneço online durante algum tempo, porque tem gente que chega correndo, né, e ainda quer entrar. Então, à vontade. A aula está sendo gravada, eu vou ver se eu consigo, né, porque aqui é uma batalha, né? Você gravou a aula terminou, a Microsoft já manda um e-mail para mim com essa aula. Aí eu tenho que baixar essa aula, né? Eu baixo ela, levo ela para um arquivo, né? Aí depois eu entro lá no meu canal do YouTube, subo essa aula lá para o YouTube, demora, né? Aí depois que ela está lá, eu pego o link lá do YouTube, levo lá para o AVA, o AVA, ele não consegue ler o link que veio da Microsoft, tem que passar pelo YouTube. Aí você leva lá para o YouTube, copia o link lá do YouTube e leva para o AVA, para poder rodar a aula para vocês, lá no AVA. É interessante, né? Se vocês quiserem assistir a aula no AVA, depois que eu publicar, ela está lá, ela vai estar no AVA. Mas se quiser assistir no canal do YouTube, ela vai estar lá também, que eu vou publicar lá no YouTube. Vamos dizer que essa experiência que a gente está vivendo aí da Covid-19, né, está trazendo um aprendizado enorme para nós, né?
Eu não tinha canal de YouTube, eu não, não fazia uma série de coisas no AVA que eu passei a fazer. A gente teve que aprender, né, tudo ao mesmo tempo. É questão de sobrevivência, a gente teve que aprender mesmo. Então, e olha, o aprendizado não acabou ainda não, viu? Hoje eu estava meio desavisado, deixei o computador ligado, aí veio lá um recado que eu tinha uma reunião através do Teams. Eu entrei na reunião, não tinha muita coisa a ver com a nossa parte acadêmica, era mais a parte de captação de alunos por pós-graduação. Então a gente ficou meio no meio desse tiroteio todo e aprendendo um pouco, né? Nós não vamos sair da quarentena do mesmo jeito que entramos, né? Se a gente bobear, a gente vai ganhar uns quilinhos a mais. E a cabeça também vai ser outra. Com toda certeza. Ô, professor. Oi. Não, só para avisar que, obrigada, então, eu fiz algumas anotações aqui sobre essa revisão da prova, de alguns conteúdos. Então, estou saindo da sala e obrigada pela aula, viu? Não, tá bom. Fiquem à vontade. Quem estiver satisfeito, quiser sair, né? Eu acho que nós esgotamos, né? A prova que eu estou passando para vocês vão fazer, é uma prova que ela contempla, né? Praticamente tudo que nós já fizemos até agora. Obrigada. Professor, muito obrigado aí pela atenção que o senhor deu aí, pela explicação, gostei muito. E claro que eu vou ficar um pouco mais aqui para, se caso o senhor falar alguma coisa a mais aí, eu vou poder anotar. Não, tá bom. Fica à vontade, né? Eu continuo online, tá? Quem quiser sair, fica à vontade, pode sair. Tá? Eu continuo online. Professor! Oi. Tem uma colega querendo saber se vai cair na prova sobre Titchener, né? Titchener e William James, ou sobre a teoria deles. Então, olha, William James, eu não abordei nada na prova. Né? Não é que eu esqueci, é que tinha tanto conteúdo, só tinha 10 questões, eu não podia colocar 11, e eu deixei o William James para trás, porque foi o último assunto que nós trabalhamos, né? Acabou ficando. E Titchener também não é citado na prova, né? A gente fala de psicofísica, mas não fala de Titchener, não. Ah, tá bom. Obrigado. E, professor, isso pode entrar na próxima prova ou não? Na outra prova a gente vai estar andando em outro caminho. Até lá a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Opa, tá bom então, obrigado. Olha, eu não vejo a hora que passa a fase aí, porque hoje nós estamos trabalhando muito mais do que trabalhávamos fisicamente em sala de aula, entendeu? Então, a gente já estava habituado com aquilo, então você tinha os horários, né? A minha esposa está feliz da vida, porque eu não saio de casa. Quando eu estou dando aula, eu moro longe, eu moro na Zona Leste, né? E às vezes eu saio cedo para chegar no horário lá em Osasco e passo uma boa parte da minha tarde por lá, né? E aqui em casa, não. Aqui em casa, eu acordo amanhã cedo, tenho que dar aula às 8, mas eu acordo às 7. Então, eu estou em casa, não saio, né? Então, a hora que terminar tudo isso aqui, eu acho que nós não seremos mais os mesmos, não. A gente vai mudar um monte de conceito da nossa vida, viu? Ninguém, olha, eu tenho... Oi, pode falar. Para mim ver as suas aulas no YouTube, é só colocar o seu nome? Põe lá, Paulo Sérgio Expósito, aulas de história da filosofia. Você vai encontrar minhas aulas lá. Se você colocar Paulo Sérgio Expósito... Porque no AVA eu tenho dificuldade de ver. Então, mas se você entrar lá no AVA, você vai achar minhas aulas. Aliás, você vai achar tudo. Lá eu tenho aula de história da filosofia, eu tenho aula de comportamento organizacional, eu tenho aula de gestão de projetos, tenho aula de
de orçamento público, tem um monte de coisa lá. Tá bom, obrigada, professor. 2 aulas da história da filosofia estão lá e a gente vai entrar com a de hoje também. Aí são 3. Aí a semana que vem, semana de prova, né? Então, nós não vamos ter uma aula, tá? Eu devo, no horário nosso normal de aula, eu devo ligar o meu computador e deixar ele online, tá? Ô, professor, é tão bom, assim, essa parte, por estar aqui fazendo aula online, porque, assim, do meu trabalho para cá, eu consigo sair 15 minutos para poder chegar aqui às 7 horas para poder assistir a aula do senhor e de todos os professores, entendeu? Que eu moro aqui perto do trabalho. E pela faculdade, assim, pela faculdade tem que sair, pelo menos pedir 1 hora mais cedo para sair, entendeu? Tá sendo até bom aqui. Eu sei como que é. Mas aí é que tá, né? A experiência, pelo menos para mim, ela tem sido boa, né? A gente sente, na verdade, o que eu sinto falta é do meu tempo, porque hoje eu estou com o meu tempo tomado. Amanhã eu vou ter que lançar a pontuação de um monte de gente, eu vou ter que começar a depositar as questões lá no AVA, vou ter que começar a depositar. Então, você tem compromisso todo dia, toda hora você tem compromisso. Você não tem sossego. Amanhã eu acordo cedo sabendo que eu tenho que ir para o computador. E aqui é o seguinte, eu estou no ambiente, né? Meu filho trabalha na direção do Banco do Brasil, ele se adonou de um outro cômodo aqui da casa, né? Ele até estava eu até estava usando o outro cômodo que era mais tranquilo, né? Mais silencioso, mais reservado, mas aí ele brigou lá com a namorada e voltou para cá, então ele está ocupando aquele espaço, ele passa o dia inteiro em home office, fazendo reunião, entrevistas com executivos, o dia inteiro trabalhando para o banco. E eu nesse outro ambiente aqui, né? Tá? Então, essa mudança de vida, né, que nós tivemos aí de uma hora para outra, né? Se adaptar. Estou falando com vocês aqui, o meu WhatsApp aqui está pingando toda hora. E agora é o nosso, que eu vou dar aula também no pós-graduação lá da faculdade, né? E o coordenador lá do pós, ele tá aqui me chamando no WhatsApp. Deixa eu dar um toque para ele aqui que eu estou dando aula. Eu já chamo ele. A gente tinha aula fechada agora para maio, para começar a falar. Eu ia dar um curso de gestão da qualidade de vida, né? E eu não sei, ele deve querer falar comigo a respeito disso. Talvez ele queira que a gente inicie dando as aulas do pós nessa ferramenta que a gente tem aqui. Então, tá aí, gente. Fique à vontade. Se quiserem perguntar mais, manda ver. Agora a gente está em 13, né, na sala. O Alessandro, o Arthur, a Bruna, o Carlos ainda está aí, o Cristiano, a Edna, o Gustavo, o Ítalo, a Núbia, Paloma, Tabata e o Elton. 13 comigo. Para quem diz que 13 dá azar, a gente está com o número 13 aqui. Bom, professor, para não dar azar aí, eu tô saindo. Tá bom. Eu fico aguardando o senhor me mandar a lista, tá? Do pessoal para mim ir atrás. Mandar uma foto da lista, tá?
Tá bom, professor. Aí eu aproveito e dou uma verificada no e-mail também, se não tem nenhum trabalho que ficou perdido desse pessoal. Pode ser. Tá bom, gente. Tá bom, professor. Ótima noite. Qualquer coisa, o senhor manda mensagem, tá? Um abraço. Outro.